Olá, pessoal! Aqui é a Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide com a nossa live hoje de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Qual é a diferença, né? Como que funciona nas partes de finanças quando você e quais são os problemas quando você mistura pessoa física e pessoa jurídica, tá? A gente vai receber aqui para essa live a Adriana. Ela é contadora física e pessoa jurídica e ela vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Aí chegou a Adriana. Tudo bom, Adriana? Oiê, tudo bom? Estão me Tudo ouvindo? jóia. Tô te ouvindo certinho. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Gente, só para vocês saberem, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, como vocês já sabem, né? Aqui na cidade de Aspen, no Colorado. E a Adriana tá falando da Espanha, não é isso, Adriana? É isso mesmo. Agora aqui são não, meia-noite e 7. Meia-noite e 7. E aqui nos Estados Unidos são 4 da tarde. E no Brasil, 7 da noite. Então a gente está super internacional hoje, né? Eu vou Sim, me apresentar, Adriana, para quem ainda não me conhece. E aí depois você se apresenta e a gente já começa a falar do assunto. Tudo bem? tudo bem. Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Viviane Ribeiro, eu fundei o meu canal The Rich Life Guide, ou seja, o Guia da Vida Rica, para ajudar, né, pessoas que querem organizar as finanças, sair daquela vida de só pagar boletos e fazer investimentos para poder conquistar os seus sonhos. E hoje a gente vai falar, né? Já falei com vocês no início, antes da Adriana entrar, de a importância de você separar as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica, tá bom? Na minha bio tem os meus contatos, no final da live a gente fala mais um pouquinho sobre o meu trabalho. Adriana, você quer se apresentar, por favor? Tá certo. Meu nome é Adriana, eu tenho aí quase 30 anos como contadora e eu estou há 17 anos sendo empreendedora contábil. E reparando no que os empresários, como eles tinham muita desorganização financeira e perdiam grandes oportunidades por isso, eu vi a necessidade de estar implementando para eles essa educação financeira, não só para meus clientes, mas aí abrindo para a pessoa em geral. Né? Então, aí eu busquei esses conhecimentos de educação financeira e que agora é um plus a mais aí, um serviço a mais que o escritório de contabilidade da gente está oferecendo. Ótimo. Isso é perfeito, Adriana. Então você já tem toda a experiência de contabilidade e aí você viu que o pessoal andava bagunçado com a contabilidade da empresa e está Sim, oferecendo agora com mais um serviço que é o da organização financeira. isso É, mesmo. já podemos começar, Adriana? Você Já, quer acrescentar mais alguma coisa? não, já podemos. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente quer falar é dessa, né, dessa atitude comum das pessoas, que é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, Adriana, eu queria te perguntar o seguinte: como que isso afeta, né, os negócios, né? Como que afeta a empresa, né? A parte da contabilidade, a parte até estratégica da empresa, quando você mistura a pessoa física com a pessoa jurídica? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que explicar para o público em geral do que se trata assim, uma pessoa física de uma pessoa jurídica, né? O primeiro princípio para a gente começar essa conversa, a gente tem que saber que são duas pessoas diferentes, que têm personificações diferentes. Então, enquanto que a pessoa física ela tem o seu CPF, tem seu RG, tem seus documentos de pessoa física, ela é uma pessoa que ela pode ir lá no banco abrir sua conta como uma pessoa física. E já a pessoa jurídica, ela tem os seus documentos também, ela tem a sua certidão de nascimento, ela tem o seu CPF, que é o CNPJ, né? Que é ligado aí na Receita Federal. Então, ela tem os seus documentos como pessoa jurídica. E sendo assim, né, dito isso, é, elas não se confundem, né? Isso é um princípio contábil. Pessoa física com pessoa jurídica, elas não se confundem. Então, cada uma é uma. Então, eu posso ter, por exemplo, isso é uma pergunta muito recorrente de cliente que vai abrir empresa. Eu falo, mas eu estou com meu nome no SPC porque eu fiquei devendo numa loja, eu posso abrir empresa? E aí a resposta é sim, pode abrir uma empresa. Por quê? Porque o CNPJ é como se ele fosse uma segunda pessoa. Né? Ele só é o representante daquela segunda pessoa. Então, são pessoas
diferentes. E Então, mesmo a pessoa física sendo a sócia da empresa, a empresa é como se fosse uma entidade totalmente separada, não é isso? totalmente separada. Então, se ela deve Lógico, tem umas implicações jurídicas por tipos jurídicos, se é limitada, se é individual, né? Aí tem para uns processos jurídicos, tudo tem formas de se responder pela pessoa jurídica. Né? Quando a pessoa individual ela não tem sócios, ela vai responder, inclusive, com bens pessoais. E quando ela já tem sócio, ela responde pelo capital, ou ela pode ser agora limitada, unipessoal, sem sócio, mais limitada, ela responde com o valor do capital social dela, não atinge bens pessoais. Então, cada caso é um caso, isso é um outro tema. Eles podem, né? Eles falam de personificação da pessoa jurídica, tem vários termos, né, que podem acontecer, mas em geral a pessoa física e a pessoa jurídica são entidades totalmente separadas. Então, né, ó, vamos dar oi aqui para o pessoal que está, né, chegando. Boa noite, Carlos. Boa noite, Elizabeth. Maria está aqui com a gente. O Franco, o Adresso, o Igor. Muita gente já aqui para nossa live. Pessoal, se quiser deixar pergunta, pode deixar, né, Adriana, que a gente vai respondendo com pode sim, o vamos decorrer, interagir. o decorrer aqui da nossa live. Mas então, você já falou então que são entidades diferentes, pessoa física e pessoa jurídica. Mas eu já vi. Agora, cada uma vai implicar numa coisa. Então, da pessoa jurídica, vai implicar ali, né, no fluxo de caixa da empresa, né, se ela não tem uma organização, e quando a gente fala de falta de organização numa empresa, ela está falando assim, daquele sócio que ele não tem controle de quem está devendo para ele, de quem não está, ou sabe que está, mas não toma nenhuma atitude quanto a isso. Daquele sócio que pega dinheiro a todo momento do caixa da empresa para pagar contas pessoais, né? Ou até de familiares, de terceiros. Então, faz contas demais além do que o fluxo do caixa ele poderia pagar, né? Faz empréstimos, essas coisas. Então, uma organização é primordial. Então, a primeira coisa que vai afetar é fluxo de caixa e o planejamento estratégico, como você perguntou. Por quê? Porque hoje em dia o empresário ele tem que estar todo momento pensando em estratégias para a empresa dele, em diferencial. Todo momento ele não pode mais, não é mais assim, sabe, de abrir o comércio, sentar numa cadeira e ficar esperando os clientes entrar. Não, eles têm que ter a criatividade, eles têm que ter produto novo, tem que ter inovação, tem que ter um monte de atrativos, porque a concorrência hoje também é maior. E como que ele vai fazer esses investimentos, essas coisas, Se se tiver ele tudo sabe bagunçado. ele não sabe nem se está dando lucro, se está dando prejuízo, porque tem gente que abre a empresa, não sabe fazer um preço de venda e está pagando despesa alta de aluguel, de funcionário e tudo mais, não sabe que ele está pagando para trabalhar. A empresa dele está dando prejuízo. Então, Eu a entendi, organização, primeira coisa é isso. Adriana. E eu tenho aqui, ó, a Marina Celi tá até perguntando aqui, que você estava falando, né, daquela parte que você pode estar com o nome negativado e abrir a empresa, né? Então, antes da gente voltar para o fluxo de caixa, que eu quero te perguntar disso também, ela está perguntando aqui, ó, e como fica a questão fiscal? Eu entendo que a pessoa física, né, vai fazer lá o imposto de renda dela e a pessoa jurídica vai fazer tudo separado, não é assim? Sim, sim. A questão é, a gente até vai chegar aí um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco dessa parte fiscal da coisa. Mas adiantando aí para a Marina, como que fica a questão fiscal, se a pessoa tem o CNPJ, ela vai pagar os impostos dela como pessoa jurídica e do que ela está enquadrado. Se ela está enquadrada no Simples Nacional, se ela está enquadrada no lucro presumido, se ela é MEI, ela vai pagar os impostos dela de acordo com a pessoa jurídica dela, como ela abriu. Já na pessoa física dela, quais os impostos que ela vai pagar? Ela vai pagar o imposto de renda, porque o resto de impostos ela já paga quando ela compra o produto, né? Eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, aqui é o IVA, que já está embutido em todos os valores do produto, mas no Brasil tem o ICMS, então, que você, enquanto consumidor, quando você compra um produto, já está ali embutido todos os impostos. Né? Então, ela não tem uma obrigação todo mês, como pessoa física, de
pagamento do seu imposto. Isso eu estou falando de pessoa física, empresário, dono de empresa. Existe um outro caso de pessoa física que é um profissional autônomo, por exemplo. Aí sim Outra coisa. é outro caso. Outro, É outro caso, outra que vai ter live, o tá, imposto Marina? dele, que ele usa o CPF dele. Vamos supor, é um dentista, um advogado, um médico, mas ele não tem CNPJ aberto, ele trabalha como autônomo. Aí sim ele vai pagar os impostos como pessoa física, vai sair no CPF dele, mas como autônomo. Aí É tem outra lá as alíquotas DARF, também. né? É outra Então, data. Marina, ó, três coisas diferentes, tá? A pessoa física, né, vai pagar. A gente paga imposto no Brasil, né? Aqui Imposto nos de Estados renda. Unidos, E imposto quando compra coisas, quando imposto compra de qualquer renda quando coisa. você... Uhum. É porque aí no Brasil, gente, o imposto já está embutido no preço do produto. Então, nós não estamos falando disso, tá? A gente está falando da obrigação fiscal, por exemplo, da pessoa física, ela é anual. Ela é o imposto de renda, além, né, de se você vender imóvel na sua pessoa física, você vai ter que recolher a DARF de ganho de capital, ou se você, né, recebe dividendos de empresa ou vende ações acima de 20 mil reais, você também vai pagar o imposto, né? Recolher a DARF. E depois você vai fazer lá a declaração anual de imposto de renda. Já a pessoa jurídica, ela tem outras obrigações fiscais, tá? Que a Adriana vai falar daqui a pouquinho, então a gente vai deixar vocês aí no suspense até chegar nessa hora da gente falar dessa parte. E o Luiz perguntou o seguinte, né? Que você falou da parte do negativado. Se a pessoa física estiver negativado, como fica o crédito da pessoa jurídica? Ele é prejudicado? Você vai falar disso, Adriana? Ou você quer Não, responder? já posso comentar agora para o Luiz. O que acontece? Dependendo de qual tipo de empréstimo que ela for fazer, de qual linha de crédito que ela está pedindo, eles não consultam a pessoa física, tá? Por exemplo, a pessoa física, vamos voltar para a pessoa física, ela vai financiar uma casa. Aí ela dá lá os documentos de Prolabore, porque ela é dona de uma empresa, ela vai dar o olerite dela de Prolabore, ela vai dar o imposto de renda, a distribuição de lucro, o que seja. Nesse caso, eles não vão bloquear algum pedido de financiamento se ela está com dívida no CNPJ dela. Tá? Então, vice-versa, depende. Agora, tem alguns tipos de instituições bancárias, tudo que eles investigam tudo. Eles investigam, inclusive, o cônjuge, entendeu? Então, eles pedem, inclusive, o cônjuge. O cônjuge faz o quê? Vive do quê e tal. Então, depende muito do empréstimo que vai pedir e da instituição bancária também. Então, nem dá para falar uma resposta geralzona, né? Vai depender, vai ser de caso a caso. E antes da gente entrar na live, porque a gente vai responder mais uma pergunta para depois a gente continuar aqui com o fluxo de caixa que a gente parou, que é o Adressa. Ele perguntou o seguinte: já que a gente está falando de entidades, né, Adriana? É legal falar. Empresa de um dono só. Eu acredito que ele está falando da Eireli, né? Ainda tem a Eireli? No Brasil tem, Não, né? a Eireli não Não existe mais. existe mais a Agora Eireli. é unipessoal, é sociedade limitada unipessoal. Elas continuam sendo duas entidades diferentes, a pessoa física e a pessoa jurídica de um só sócio? Como que funciona? Isso. Que antes, com a Eireli, ela tinha uma limitação de capital, né? Tinha que ter um certo limite de capital para poder entrar, e que era 10 salários mínimos, né? E também ela obrigatoriamente a unipessoal, quando ela ficava unipessoal, obrigatoriamente ela tinha que colocar um sócio depois de 6 meses. Ela não podia ficar mais que 6 meses, senão ela perdia a validade jurídica dela. Se ela ficasse sem nenhum sócio até 6 meses, beleza. Passou de 6 meses, ela podia ficar bloqueada. O banco já começava a mandar carta falando que tinha que atualizar, né? Tinha que colocar um sócio correndo. Agora não, ela pode ser limitada com uma pessoa só um sócio. Pode abrir dessa forma. Ou pode ser uma limitada que já existia, sai todo mundo e fica uma pessoa só. E pode que antes não ser era a possível. MEI também, né? Que a MEI é outra entidade que também é uma pessoa só, não é isso? Isso, é um MEI e pode ser também um individual. O individual ainda continua existindo. Beleza. Como já Eu vou falar do existia fluxo antes. de caixa, que a gente estava falando de organizar as finanças, né? Até agora não chegamos no assunto. De organizar as finanças. Estamos no caminho, né? Então, Tudo o se que é o... mistura, mas... Estamos no caminho, vamos chegar lá.
Então, pessoal, o que a gente estava. Que a Adriana, né, retomando aqui, o que ela falou? Falou o seguinte: que muita gente mistura tudo, abre a empresa, começa, né? Às vezes nem abriu o CNPJ direito, mas já começou, né, a vender alguma coisa ali e mistura tudo. Coloca, né, a conta de luz da casa com a mesma conta de luz da loja, né, ou da empresa dela, mistura as duas rendas, né, que são produzidas, né? Às vezes a pessoa, né, tem a empresa é a segunda renda da pessoa também acontece isso. Então mistura tudo, né, Adriana? Como é que é a maioria dos clientes que você vê? Como que eles fazem e como eles deveriam fazer, né, para fazer separar as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica? Como eu tinha falado para você, o fluxo de caixa e planejamento estratégico fica como empresa, já fica prejudicado. Agora, como pessoa física, a pessoa física, ela também começa a ficar descontrolada. Por quê? Porque ela não sabe o que realmente ela ganha. Qual que é o salário dela? Ela não tem definido. Quanto que eu ganho? Aí eu tenho uma empresa, eu sou empresário, então eu posso tirar dinheiro da empresa a hora que quiser. E o que ela não consegue entender é que faturamento bruto não é lucro. Eu sempre falo isso, eu tenho bordões, eu tenho coisa lá no meu canal de contabilidade que fala isso. Faturamento bruto não é lucro. Então, as pessoas esquecem que elas têm as obrigações, as coisas da empresa e começam a gastar desenfreadamente isso. Então, ela começa a ter o descontrole na vida pessoal dela. Então, isso acaba prejudicando a empresa, porque quando vence uma conta essencial dela, uma luz, ou vence um aluguel, chega na hora, cadê o dinheiro do caixa? Não tem, porque ela pagou o aluguel de pessoa física dela. Então, Ela tirou o dinheiro da física para pagar as contas perdão, tirou o dinheiro da jurídica para pagar as contas da física, aí na hora que vai vencer os boletos na jurídica, acabou o dinheiro. Esse é o fluxo de caixa que está quebrado, né? Isso, isso. E aí ela começa a ter uma ilusão de que ela pode tudo, porque ela acabou de abrir uma empresa, sou empresário, né? Imagina, eu tenho direito a isso, eu mereço isso, porque eu sou empresário. E as coisas assim não funcionam, principalmente quando acaba de abrir. Né? Quando acaba de abrir, ainda tem uns meses de capital de giro, as coisas mesmo a partir de 3 anos que você está com a empresa aberta. Nossa. A partir de 3 anos. Então, até 3 anos, você tem que estar ali movimentando o dinheiro na empresa, investindo na empresa, fazendo as melhorias. Por quê? Porque é aquilo que traz o dinheiro para você. Então, você tem que cuidar. Tem que reinvestir, né? Você tem que cuidar da sua árvore de dinheiro. Você tem que cuidar dela. Quer dizer, você ir lá na árvore e ficar só puxando fruto, vai chegar uma hora que não vai ter mais fruto. Então tem que regar, tem que cuidar, tem que podar, tem que cuidar da sua árvore de dinheiro, porque senão. Uma das coisas que as pessoas esquecem, né, Adriana, que a gente conversou, né, que a gente estava falando antes, é que a pessoa, né, além dos boletos a pagar, né, que às vezes a pessoa faz uma compra com um fornecedor, mas vai pagar daqui 60 dias ou 90 dias. E ela tá vendo o dinheiro entrar, né, e vai gastando, né, na pessoa física. E tem outra coisa que as pessoas esquecem muito, né, Adriana, que são os impostos. Como que é essa parte do imposto? Então, a parte do imposto, né, até mesmo é muito engraçado, porque as pessoas vão abrir empresa e elas ficam super preocupadas, né? Quanto que eu vou ter que pagar de imposto? Quanto que eu vou ter que pagar de honorário? Eu não sei o quê. Eu quero ver se compensa eu abrir empresa, porque eu vou prestar serviço, tal valor. Aí elas ficam assim meio que apavoradas. Eu falo, calma. Você vai trabalhar o mês inteiro que você está abrindo a empresa, você vai trabalhar o mês inteiro e vai pagar dia 20 normalmente, né? Quando é Simples Nacional, MEI, tudo é dia, que é o meu foco, né? MEI e Simples Nacional. Você vai pagar dia 20 do mês que vem. Né? Então, o pessoal, que bom. Então, eles muitos empresários não sabem. O dia é incrível, mas você faz o faturamento e calcula os impostos, manda para o empresário e às vezes acontece de ter um feriado no meio, alguma coisa, você manda quase que em cima da hora. E a pessoa fica apavorada. Nossa, eu não sabia que eu tinha esse imposto, mas todo mês, é dia 20. Todo mês é a mesma data. Mas a pessoa, assim, ela
isso é a falta do controle. É isso que eu falo para você, que eu comecei a perceber a deficiência dos empresários, porque é a falta do controle deles, vamos dizer assim, de saber quanto que eu vou... Porque assim, uma boa organização é você saber o quanto que você tem de impostos para pagar, uma previsão até o final do ano. Você já saber que produto que você vai lançar o ano que vem, né? Então, eu queria comentar E aí olha embaixo só, com empresários aí, se vocês têm essa organização, esse planejamento de saber o quanto que você vai aumentar, qual que é a sua previsão de faturamento, né? Eu quero, até o final do ano, eu quero faturar o dobro, o triplo, né? É esse tipo de caminho, e né? também, né, Adriana, já que você falou previsão de faturamento, mas também tem que ter a previsão de contas a pagar, né? Quais serão as Também. contas a pagar e os dias das contas a vencer. Então, pessoal, é importante ter, né? Você tem uma planilha, um caderno, que seja uma folha de papel, mas escrevendo, né, quais são as suas obrigações a vencer. É conta de luz, é a conta de telefone, são, né, a folha de pagamento, né? A folha de pagamento, todo mundo sabe, né? No Brasil, dia 5, né? No quinto dia útil do mês. Os impostos a pagar, né? Que geralmente é no dia 20, né? Para quem mora em outro país, bota aí do seu país, né? Qual seria as datas. E o Adresso está perguntando aqui, ó, a gente estava falando de fluxo de caixa, né? Que o ideal é. Pessoal, o fluxo de caixa é o quê? É a entrada e saída, né? A entrada das vendas, né? Por exemplo, ou dos serviços que você vende, e a saída, né? Os dinheiros para pagar, o dinheiro para pagar contas, as despesas, a folha de pagamento, como os impostos que a gente falou aqui. Praticamente o que a gente pode resumir, um relatório que resume isso é a DRE, é a demonstração de resultados de exercício, que isso é um dos passos aqui que a gente vai falar aqui, daqui a pouco, qual que é os passos para a pessoa sair da bagunça, né? Ela conhecer a DRE. A DRE é o seu faturamento bruto, menos seus impostos, menos o seu custo de fabricação, quando é fábrica, né? Ou custo numa prestação de serviço, aí vem menos as despesas e no final vai sobrar o seu lucro ou o prejuízo, né? Então, aí, agora não significa, se deu prejuízo naquele mês, não significa que a sua empresa está mal. É porque naquele mês o seu fluxo de caixa, o seu recebimento, por exemplo, caiu Negativo. no dia 1º do mês que vem. Você entendeu? Você não recebeu dentro desse mês. Então Né? vamos. Porque você não é ter, né? Você tem datas assim Isso. para receber. Então, pessoal, lembra que às vezes você, né, fez uma venda hoje, mas ela só vai cair no mês que vem. Então, às vezes, seu fluxo de caixa ficou negativo, né? O mês fechou negativo, a gente fala assim, né, Adriana? Porque vai entrar aquela venda que você fez no mês seguinte. Mas o importante é o quê? Que a Adriana já falou aqui. É você ter um planejamento anual, né? Saber todas as contas, o que vai entrar, né, de vendas ou serviços, né, que você vendeu, o que vai entrar de receita e o que vai sair de despesa para o ano inteiro. E aí você vai ter uma previsão de como que vai funcionar, né, a sua empresa naquele ano, tá? A gente fala anual porque geralmente, né, tem empresa que pode ser sazonal, né, Adriana? Que às vezes vai vender muito no verão, sei lá, vende sorvete, aí vai vender muito no verão. Então é bom você saber do ano inteiro. E eu acho que a pergunta que o Adresso está fazendo aqui é o seguinte: porque o fluxo de caixa é a entrada menos a saída, né? Para você saber como que vai ser, né? O que vai acontecer na sua empresa. Se você vai ter lucro ou não, se vai sobrar ou não dinheiro no fim do mês. Mas eu acho que o Adresso está perguntando é o seguinte: a gente está falando aqui, ele falou assim: quantos meses de fluxo de caixa pessoal eu deveria ter para abrir uma empresa? Eu acho que não é nem o fluxo de caixa, né? Mas seria qual é o capital de giro, né, Adriana? Quanto que ele deveria ter de reserva de capital de giro, que é o dinheiro que a gente usa, né, para trabalhar a empresa, se ela der, né, lucro ou prejuízo, etc. Quantos meses uma pessoa deveria ter de reserva financeira ou de, né, capital de giro para poder Na abrir uma empresa? verdade, isso daí, o que ele. Ai, desliguei minha luz aqui. Isso daí que ele está falando é você ter um planejamento daquilo que você vai abrir. É o que chama. Ai, é uma palavra em inglês quando a gente vai abrir uma empresa aqui, é até obrigatório apresentar. Business plan. O plano de negócios. O plano de negócio. É você ter o seu plano de negócio. Então, você saber o quanto que você vai precisar investir, porque, por exemplo, quando é uma prestação de serviço, o seu investimento
é mais assim, no que você vai usar para fazer a sua prestação de serviço. Eu, como uma mentora financeira, vou usar computador, eu vou usar algum programa, eu vou usar algum investimento que eu vou fazer e tal. Você tem que saber assim, o que você vai usar. Se é venda, quanto que eu preciso comprar daquele produto, qual que é a saída dele, né? Qual que é o fluxo de venda dele, né? Esse tipo de coisa. Tem gente, por exemplo, que abre empresa hoje sem capital nenhum. Ela abre uma empresa na Amazon e ela vende no Amazon fotos, ela está vendendo foto e ela já compra do fornecedor e o próprio fornecedor já entrega direto no cliente que É o ela vendeu. dropshipping. Isso. Então, é Mas, isso. mas Então, verdade. então, mas o que, que ela precisa? Ela precisa da plataforma para vender, do site, né? Então, na verdade, você tem que fazer um planejamento, um business plan, né? Um plano de negócio, Isso. que é fazer um planejamento e saber qual que é o custo. E aí, você tem em mente que é igual a nossa a mentoria que fala da reserva financeira. Né? A gente não fala, eu tenho que ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses, porque né, se acontecer alguma coisa, eu consigo me manter durante 6 meses. Então, você vai fazer a reserva financeira da sua empresa. Eu preciso ter um valor, eu vou ter um gasto mensal de tanto. Então, eu preciso ter esse tanto por pelo menos 6 meses. 6 meses, Porque então. agora, existe N coisas. Existe clientes, por exemplo, que, vamos supor, ele é demitido da Embraer. Eu tenho cliente assim, que ele é demitido da Embraer e ele abre uma empresa e ele vai trabalhar de terceiro na Embraer para fazer a mesma coisa que ele fazia, só que como terceirizado. Entendeu? Ele já Uhum. sabe que ele vai ter aquele valor, ele já sabe que a Embraer está Por fazendo aquilo contrato, né? só, já sabe que está fazendo só para reduzir custo dela, e ele já sabe o valor dele. Então, se ele precisa investir em alguma coisa, não, ele só precisa abrir a empresa dele porque o contrato dele já está assinado. Então, Entende? depende muito do estilo da empresa que a pessoa vai abrir. Ou seja, Do eu estou planejamento. entendendo. Eu vou ver se Uhum. eu entendi, tá, Adriana? Vou pôr nas minhas Mas, palavras aqui que a gente é o. Né, para ver se o pessoal está compreendendo a ideia. Então vamos lá, pessoal. Primeiro você precisa do investimento inicial, que é o que a Adriana falou, né? Se for educador financeiro, no caso dela, você vai precisar provavelmente, né, do computador, uma internet, um telefone, cartão de visita, né? E se você quiser fazer algum marketing na internet, você vai precisar de uma verba para poder fazer aquilo. Então, o investimento inicial é o investimento que você deveria ter, né? Para abrir todo aquele negócio, né? Você pode usar, você pode gastar, né? Dependendo do computador que você comprar ou do que você for investir, você pode, é super abrangente, né? O valor que você vai gastar. Se você for uma manicure, por exemplo, você vai precisar comprar todo o material de manicure para começar o seu negócio, né? A cadeira, a acetona, né? Todos os esmaltes. Se você vai for atender planejador em financeiro, casa ou vai atender num salão, tem você esse vai tipo. ter que montar uma loja, né? Se for uma loja de roupa, né, Adriana, por exemplo, vai ter que comprar o estoque, vai ter que comprar toda a instalação, vai ter que, né, pagar o ponto da loja, né, dependendo da cidade que Já você mora. se Então, for, já se for venda pela internet, você não vai precisar pagar aluguel, não vai precisar pagar instalação, você vai abrir uma loja virtual, né? isso aí vai Então, pagar, não sei, a mensalidade da Amazon que cobra para você ser afiliado lá e vender, né? Vamos supor, sei lá, uhum, R$ 50 por mês. Não sei quanto é, tá, pessoal? Então, uhum. esse valor de investimento inicial varia demais com o negócio com o qual, né, o qual você está começando. Depois, a segunda coisa que a Adriana falou é ter reserva, o que a gente chamaria de reserva de emergência, né? Na pessoa física, a gente chamaria aqui de capital de giro ou working capital, né, em inglês, que seria o dinheiro para você trabalhar a sua empresa. Ou seja, vamos supor que você abriu sua empresa agora e você precisa, para manter a empresa por mês, R$ 3.000, né? Então, você não sabe se a empresa ainda vai dar lucro ou prejuízo, então o legal é ter R$ 3.000 vezes 6 meses, né, Adriana? Ou seja, R$ 18.000 de reserva para você manter a sua empresa nos primeiros 6 meses. Agora, se a sua empresa for uma empresa que você sabe que só vai dar lucro dali um ano, então o seu capital de giro vai ter que ser ainda maior. Então, o seu É capital de isso giro vai mesmo. depender também do seu, ou reserva de emergência, né? A gente pode chamar de um dos dois, vai depender muito do negócio que você vai abrir. E o fluxo de caixa, para finalizar, para a gente retomar o conceito, é como que funciona o seu mês, como que fecha o seu mês, as suas receitas menos as suas despesas, né, ou custos, tá? Então, esse fluxo de caixa é saber, né, tá entrando ou tá saindo dinheiro. É isso aí, Adriana, expliquei direitinho?
Isso mesmo. Isso mesmo, tem que direitinho. O fluxo de caixa baseia-se nisso. Se você não sabe o quanto que você está tendo de lucro, ou se você está tendo prejuízo, como que você vai fazer investimento, como que você vai encarar um financiamento, como que você vai fechar uma parceria, como que você vai criar um produto novo, como que você vai ser competitivo, como que você vai pagar, e teve uma pergunta lá atrás lá sobre impostos, como que você vai pagar os seus impostos em dia se você nem sabe o que está acontecendo na tua empresa e você sabe só o quê? Que você está vivendo muito bem a sua vida pessoal, você está gastando dinheiro, mudou para uma casa maior, comprou um carro melhor e tudo mais, e isso você acha que você está bem, mas daí quando começa a atrasar as contas Da empresa. da empresa, É aí a empresa porque, porque se pode se você dar está mal. tirando dinheiro. Desculpa, Adriana, te interromper. Pode falar. Porque se você está tirando dinheiro da sua empresa, né, sem ter esse controle nenhum, pessoal, você pode estar trazendo o seu fluxo de caixa da empresa para o negativo. Por quê? Porque você está tirando dinheiro da empresa para pagar, né, a sua pessoa física ou para comprar a casa nova, carro novo, né, Adriana? E você está gerando um rombo lá no seu, né, no seu caixa da empresa. Então, Adriana, a gente já está com 37 minutos de live, nem acredito. Olha só. Vou te perguntar aqui uma coisa, então, para o pessoal sair com algumas dicas práticas, né? Vamos supor assim, a pessoa está assistindo essa live e falou assim, nossa, eu sou uma dessas pessoas, eu estou toda errado, eu tenho empresa, estou misturando tudo, estou pegando dinheiro da empresa para pagar a conta de pessoa física e faço aquela confusão. Como que a pessoa que está toda errada pode começar a se organizar? Então, a primeira coisa, ela tem que definir o prolabore dela. Normalmente, a gente até aconselha as pessoas a fazer sobre um salário mínimo, porque a legislação fala que é no mínimo sobre um No salário mínimo. Brasil, Você né? não, No mínimo, tá lá. Ok. isso, você não pode ter um prolabore menor que esse. E como o Prolabore vai incidir imposto de renda e INSS, então quanto menor ele for, menos imposto você vai pagar, né? No caso, um salário mínimo nem IR vai pagar. Aí o que acontece? Se você põe lá um valor de 5 mil, você vai estar pagando 500 e pouco de imposto de renda, né? E 300 e pouco aí de INSS. Então não vale a pena você retirar dinheiro dessa maneira da Ou empresa. seja, Mas a gente está um falando de prolabore alto não é pequeno. legal. A gente está falando de pequeno. Agora, de grande, que gira muito valor, é até aconselhável que o Prolabore seja maior, né? Aí, mas daí a pessoa vai falar, mas como que eu vou viver com salário mínimo? Calma, Essa é a minha calma. pergunta. Que você tem uma coisa chamada lucro, distribuição de lucro, que é o quê? É nada mais, nada menos que a gente falou aqui da DRE, você vai pagar as suas despesas, vai pagar seus impostos, vai pagar seu prolabore, vai pagar os impostos prolabore e no final vai dar o lucro. Tá, vamos lá. Deu 50 mil de lucro. Sou eu sozinho. Eu posso pegar 40 mil de lucro para mim e 10 mil eu vou deixar ali para investimento na própria empresa. Eu vou comprar alguma coisa nova, eu vou fazer algo, vou investir numa tecnologia, numa automação, alguma coisa assim. Então, é dessa Mas forma aí, que. Adriana, tem uma pergunta. Esse lucro, eu sei a resposta, mas eu vou fazer para o pessoal que sabe. Você falou assim que no Prolabore não é bom pegar um Prolabore alto, né? Dependendo do tamanho da empresa, mas para empresas, né, de pequenas empresas, médias empresas, porque você vai pagar muito imposto, né? Por causa da retirada do Prolabore, né? Que você vai pagar o INSS e alguns outros impostos. Então, na distribuição de lucro, a pessoa não vai pagar imposto? Não, na distribuição de lucro, em regras gerais, ela não paga imposto, tá? Mas tem regrinhas para quem é lucro presumido, alguma coisa assim, que ultrapassa tanto de limite, e é feito todo uns cálculos aí se pagaria um imposto, uma tributação. Mas em regra geral, não. Não Ou e seja, tipos de empresas também, mas no mais comum, não não paga. paga. Porque aqui Não. nos Estados Unidos paga, tá, pessoal? Então, assim, olha a vantagem Tá para para quem ter tem uma empresa no Brasil. reforma tributária, está querendo mudar isso, né? Quando saiu a Exatamente. reforma.
É uma vantagem tributária no Brasil. A distribuição de lucros, né, ou distribuição, né, de dividendos, a gente fala lucro quando é pessoa jurídica, né? A distribuição de lucro no Brasil, né, de pessoa jurídica para sua pessoa física, não é tributada. Por quê? Porque você já pagou um montão de imposto na sua pessoa jurídica. Então, se você já pagou aquele, né, tonelada de imposto na pessoa jurídica, na hora de fazer a distribuição de lucro da sua pessoa jurídica para a física, não é tributado, tá? Então, em vez de você fazer no Prolabore, que vai pagar muito imposto, você pode pegar o Prolabore de salário mínimo e fazer a distribuição de lucros sem pagar imposto. Isso. E aí a outra coisa é você entender da DRE, porque a DRE, o balanço, né, tem algumas demonstrações contábeis, né, que muitos pequenos empresários assim, eles não costumam mandar nem as despesas mensais para o contador fazer a contabilidade, isso é muito comum. Isso é muito comum. Quando manda a folha de papel de pão, que a gente fala, né? Ao invés de ter nota fiscal, é orçamento, pedido. Não, é nota fiscal. Né? Hoje em dia, eles não precisam mais mandar a nota fiscal, porque a gente puxa tudo lá. É digital, né? É tudo digital. Mas, assim, os empresários não se esforçam para mandar um extrato bancário, esse tipo de coisa. E isso vai desorganizando a empresa dele, vai saindo muito da realidade, ou às vezes ele mesmo está muito fora da realidade, porque, por exemplo, uma folha de pagamento dele está lá, 2 funcionários registrados, mas você vai no comércio da pessoa, ele tem 10 funcionários lá. Meu e Deus. como que ele paga os 10? Ele paga com o dinheiro da empresa. Então, normalmente, ele acaba fazendo uma contabilidade paralela, que é a dele, no caderninho dele, que isso daí dele é o real. E o da gente, que vem para a gente tudo certinho, que com nota fiscal, com tudo comprovação, com a folha de pagamento, tudo, normalmente esse daí, ele está fora da realidade, porque, como eu te falei, chega lá, a pessoa... Adriana, mas aí a apuração de lucro não fica toda errada se fizer desse jeito? Se fizer desse jeito, sim, por isso que a gente está orientando muito, batendo nas teclas, e para o empresário começar a entender que pagar imposto não é bicho de 7 cabeças, não é. Porque se você está pagando imposto é porque você está vendendo. E se você está vendendo, quem está pagando esse imposto não é você, porque como a gente já falou no começo da live, está embutido no valor do produto ou do serviço. Já É tá repassado para o consumidor final, então você está falando. Já está lá dentro. Então, para não ter medo de pagar imposto, né? Então, às vezes a pessoa, assim, ela não quer tirar nota fiscal, fala, mas eu tenho uma padaria, ninguém pede, vão lá, compram um pão, compram um leite, e ninguém quer nota. Tem cliente meu que fala, eu quero dar nota para os meus clientes, eles não querem. Acontece Então, isso também. Adriana, como é que a pessoa faz então? Vamos supor que a pessoa, quando então abre uma empresa, o ideal seria, né? Ela vai registrar tudo certinho na junta comercial da cidade dela. Ela deveria o quê? Ter uma conta de banco para pessoa física, uma conta de banco para pessoa jurídica e não ficar misturando. E quando ela precisar fazer, né, a retirada, que ela espere a apuração do resultado, né? Se ela teve lucro ou não naquele mês. Eu já trabalhei numa empresa que eles usavam um esquema assim que eu adotei e que eu passo para os meus clientes assim, que eu acho que funciona muito bem. Eu trabalhei numa distribuidora da Fiat, né, do carro Fiat. Eu trabalhei numa distribuidora assim, e os sócios eram irmãos. E aí o que fazia? Os irmãos precisavam de dinheiro, eles passavam no caixa, né? Tinha uma menina que ficava lá no caixa. Aí eles pegavam dinheiro para fazer uma viagem, fazer um almoço, fazer alguma coisa, eles assinavam um vale. Entendeu? Aí na hora da distribuição de lucro, aí vamos lá, deu 50 mil de distribuição, tem 10 mil de vale, aí ele pegava só 40 mil porque descontava os vales. Então Né? eu posso ele pode fazer um pegar... vale para eu mesmo, se eu for empresa de uma pessoa. Aí eu faço um vale para eu mesmo. E isso é um tipo de controle, entende? Você faz o vale para você mesmo, coloca lá no seu caixa, né? Aquele vale um dinheiro, vale dinheiro aquilo, e você sabe que aquele valor é o valor que compõe o seu lucro, entende? Então, na hora que... Isso, na certeza que a empresa vai dar lucro, né? Entendi. Também não é para ficar tirando R$1.000 todo Não, dia. porque senão não adianta. Daqui a pouco vai ter um monte de vale ali
E E nada, aí, de né? novo, o fluxo de caixa, o caixa fica negativo, Sim, porque tirou dinheiro demais. Seria é, né? melhor, então, Adriana, a pessoa esperar fechar o mês, né? Porque a gente falou que ela tem aquela reserva de emergência, né, para a empresa. Seria melhor, talvez, ela esperar fechar o mês e ver se a empresa deu lucro ou não, para poder tirar o dinheiro? Seria o mundo ideal, Ah, seria tá. Esse é esse. o mundo ideal, Mas mas não é a realidade. esse é o mundo ideal, mas não é a realidade, porque, na verdade, acontece sim. Por exemplo, um salão de cabeleireiro. É, às vezes a pessoa está lá há muito tempo trabalhando de pé e passa aquelas mulheres que vendem salgadinho e marca na caderneta. Vende lá uma torta recheada, não sei o quê, e vai marcando a caderneta. E tem um certo dia do mês que a mulher passa lá no comércio e fala: vim receber, ó, fechou aqui sua conta do caderninho. Aí ela vai lá no caixa da empresa, dos cabelos que ela pintou, que ela cortou aquele dia, ela tira o Sem dinheiro ali, anotar nada. Não anotou nada. né? Não anotou nada e não tem nota fiscal e não, você Nossa, entende? entendi. Então, a Ou então, realidade Adriana, a gente é até dá bem uma dica na difícil. pessoa física, né? Que a gente pode falar na jurídica. Faz um grupo de WhatsApp, né? E manda para você mesmo, falando torta da Liliane, né? Vamos falar assim, paguei a torta da Liliane, R$ 500. Para Uhum, você poder ter controle, gente, do que está saindo de dinheiro da sua empresa. assim, Porque às vezes o que está entrando é fácil ter controle, né? Que você está jogando lá no caixa, no final do dia você conta o quanto entrou e fecha o seu caixa. Mas você não sabe sim, o que está saindo, é não é? verdade. Então, aí é o vale. O vale também É o funciona. Vale Moderna agora. Manda uma mensagem, faz um grupo de WhatsApp com você mesma, né? E depois É começa a isso. mandar para você. Falar, torta da Liliane, né? Foi sua filha lá pedir um dinheiro para comprar um negócio, né? Ó, Na dinheiro escola, da filha. preciso levar tanto na escola para excursão, né? Você vai tirar dinheiro do caixa na hora. Então você não vai esperar até o final do mês. Ó, não posso, filha. Você vai perder essa excursão porque eu vou esperar dia 30 sair dinheiro do caixa. Então, a realidade, assim, o ideal mesmo, o melhor dos mundos seria que a pessoa ela já estivesse estabilizada financeiramente para ela não pegar aquele valor da empresa e sim das contas dela, e quando ela recebesse o lucro, ela só repunha aquele valor das contas dela. O ideal Entendi. seria Mas dessa não é a forma. realidade da maioria. Não, E não. também, né, Adriana, para pessoas que têm um comércio um pouco mais complexo, né, ter tudo digitalizado, pessoal. Ter seu estoque num sistema, né? Um sistema que Sim, controle estoque, controle as saídas, não é assim, Adriana? sim, sim. Inclusive também, fora essa parte que a gente falou aí da pessoa conhecer um pouco mais da DRE, dos outros relatórios, porque são relatórios contábeis que ajudam a tomar decisões na empresa. Porque hoje em dia, uma empresa, ela, como a gente estava comentando, que ela tem que ser competitiva no mercado, ela tem que estar ali no páreo com o vizinho dela. E não adianta ela pôr o valor dela. O valor do meu produto, eu tenho esse produto aqui, o valor do meu produto, deixa eu ver ali no meu vizinho quanto que ele está vendendo. Ele está vendendo por 5, eu vou vender por 4,90, né? Ou eu vou vender por 5 também e tal. Então, isso não é markup, né? O markup Peraí, vai o que mais além é markup? disso. Peraí, o que é markup? Fala o que é markup. Markup é você fazer uma continha, que também é uma live para outro dia, Outro dia. mas você tem uma fórmula de você fazer o seu preço de venda com a sua margem de lucro, com seus custos, com tudo que está Então, levando dentro, não é para só você copiar o poder. vizinho, né, Adriana? Não, é dentro da sua realidade, porque de repente, vamos supor, o vizinho não paga aluguel e você paga. Entende? Aí o vizinho está no simples, você está no lucro presumido, né? De imposto, de diferenciação de imposto. Então não dá para você combater ali a mesma coisa que ele, porque você vai quebrar os custos dele, a operação dele é mais baixa que a Diferente, né? sua. E outra Então, coisa que eu pensei, Eliane tem uma. Eliane, Adriana, não sei de onde que eu tirei ele, deve ser alguém que está aqui no chat. Adriana, eu pensei uma coisa que é agora, me ajuda. Como que a pessoa vai definir quanto que ela precisa tirar de prolabore por mês? Vamos supor que a pessoa não sabe nem na pessoa física, está desorganizada na pessoa física. Nem começou. Então ela vai. Como que ela vai ter que primeiro tratar da pessoa física também? não,
eu acho assim, primeiro ela vai tratar da pessoa jurídica, porque ela precisa saber se essa pessoa jurídica dela está dando lucro ou não. Uhum. Por quê? Porque se tiver dando prejuízo, o ganha-pão dela não vai poder sair dali, né? Ela vai ter que ter uma outra fonte de renda, ela vai ter que ter um marido, se ela é mulher, uma cabeleireira, ela vai ter que ter um marido que banque a casa, algo assim, né? Então, primeira coisa que ela tem que saber é, como estava falando, é entender dos relatórios financeiros, relatórios contábeis, saber o que ela pode fazer, que decisões que ela pode tomar ali. É como esses dias estava uma pergunta num grupo que o que é organização financeira e planejamento financeiro. Então, a gente está falando agora de organizar, né? De organização. A gente precisa parar com a bagunça, organizar cada conta no seu quadrado, saber se a empresa está dando lucro, prejuízo, tudo. Depois a gente vai para o planejamento financeiro. Planejamento financeiro, o que, que é? É a minha vida social fora daqui, né? Que é o que eu levo de dinheiro para minha casa, é o que eu invisto na empresa, é o que eu vou abrir de filial ou não, é decisões que eu vou tomar. Se eu vou fechar uma filial, eu vou mudar para um galpão maior? Não, eu vou mudar para um galpão menor e pagar menos aluguel. Entendi. Então, são decisões que, às vezes, isso também, no meio do caminho aí, desses aí quase 20 anos aí de que eu estou no empreendedorismo contábil, eu tenho percebido muito e eu fui amadurecendo isso dentro de mim. Que às vezes a gente acha que está dando um passo para trás. Quando você encerra uma filial, aconteceu comigo. Eu tinha aberto uma filial numa outra cidade vizinha da minha cidade, em São José dos Campos. Eu tinha aberto uma filial lá e 6 meses que ela estava aberta e meu filho faleceu de acidente de moto. E eu não ia mais para lá. E eu estava pagando um aluguel. E eu ia pagar multa se eu desistisse antes de um ano. Mas eu dei esse um passo para trás, que eu não tinha nem cabeça para trabalhar naquele ano. Eu Difícil. dei, eu dei esse um passo para trás para evoluir. Aí eu saí do lado da casa da minha mãe, era um ponto comercial na minha cidade, que era a Matriz. Saí do lado da casa dela, fui para uma rua comercial na minha cidade e a gente Muito explodiu, bom. assim. A gente explodiu, foi um ano muito próspero. E então, assim, às vezes a gente tem que recuar para poder avançar. E Sim. como que a gente vai recuar? Como que a gente vai tomar essas decisões? É baseado, sim, na realidade, nos relatórios, Na na organização. organização financeira disso tudo, para você poder saber, isso aqui está me dando prejuízo, eu vou fechar, porque eu não estou indo Nossa, lá, adorei. Sabe né? por que eu gostei do que você falou? Porque agora eu até lembrei de uma coisa, que eu tive lojas, né, no Brasil. Durante muito tempo, a gente tinha loja de roupas, minha família, a gente chegou a ter 11 lojas. E uma coisa que você falou da filial me lembrou muito disso, que tendo 11 lojas, a gente fazia o controle, né, financeiro, a DRE, né, de cada loja separadamente. Por quê? Porque a gente queria saber se cada filial estava dando lucro. Porque se Sim, a gente fizer também tudo misturado, pessoal, para vocês, né, que estão cuidando aí, né, de empresas um pouco maiores, né, que vocês têm várias unidades, é bom saber como que tá a saúde financeira de cada unidade. Porque se uma unidade, né, às vezes uma unidade está tapando o buraco da outra se você estiver fazendo, né, a conta toda junta. E você quer saber por unidade, isso. para E depois você saber sabe o que fazer o planejamento, igual a Adriana falou. e você sabe que eu trabalhei numa empresa também de tecnologia em São José dos Campos. Nessa época eu era CLT ainda e trabalhei no setor contábil dessa empresa. E você sabe que lá a controller da empresa fazia reuniões semanais com a gente e era separado por setor, porque cada setor tinha um projeto. Olha, Então, tinha uma DRE para cada setor. Por quê? Porque até o pedido de compra deles, eles tinham um centro de custo, eles tinham um valor estimado para poder gastar. nossa, que Então, interessante. então tinha setor que gastava mais e setor que gastava menos do que aquele centro de custo que ele tinha, que é aquele valor. Aí chegava a acontecer de um setor emprestar dinheiro do outro para poder terminar o projeto. Eles, Não, entre olha, eles. gente, complexidade. Nós vamos ter que fazer outra live, Adriana. Não deu para falar de tudo. Eu queria que você deixasse, né?
se tivesse mais alguma coisa que você quisesse acrescentar, porque a gente já está, né, terminando. Pessoal, se alguém tiver alguma última pergunta para deixar aqui para a Adriana poder responder. Bom, o que eu queria só de resumir dessa live, assim, que a gente falou de diversos assuntos, muita coisa ao mesmo tempo, e tem muita coisa para ser falado, né? E é um assunto que eu tenho paixão. Empresas, né? Eu tenho paixão de falar de empreendedorismo e essas coisas. Então, assim, um resumão disso tudo é que a empresa, se ela tiver essa desorganização financeira, ela não vai durar muito tempo, né? Assim, a pessoa física automaticamente vai estar prejudicada com isso, porque é o ganha-pão dela. Ela não vai durar muito tempo, por quê? Porque começa a bola de neve dos impostos. Os impostos, eles vão ser cobrados, mesmo se você fechar a empresa, eles vão ser cobrados, eles podem ir para cartório, eles podem ter bloqueio judicial, ele pode ter penhora de bens. Então, olha o quanto que pode atingir a pessoa física toda essa situação. A empresa, estando devendo impostos, ela não tira certidão negativa de débito. Com isso, ela não pode participar de licitações. Ela não pode fazer um Pronamp, por exemplo, que saiu aí quando era a pandemia. O Pronamp, você fazia o empréstimo, mas você ia pagar um ano depois, a uns juros baixíssimos, então era uma coisa para ajudar mesmo o empreendedor. Mas se a pessoa está com débito, ela não pode estar participando dessas coisas. Então, a saúde financeira da empresa vai matando ela aos poucos, né? E com isso acaba prejudicando a vida pessoal do empresário também, né? Porque um depende do outro. Então, assim, a gente acha assim que a gente luta para conscientizar bem os empresários que tudo começa com a organização, como você falou. Tinha 20 lojas, vamos ver qual é a loja que está dando, vamos olhar de perto, sabe? Ser empresário não é só você abrir sua porta de aço lá e entrar embaixo de um carro para trabalhar de mecânico, e sabe, não é só isso, ela tem que ter essa parte da administração também, ela tem que estar isso em boas mãos. Se você não consegue fazer isso, eleja uma pessoa para trabalhar com você, né? Não digo sócio, mas põe lá uma pessoa do administrativo, alguma coisa assim, para trabalhar junto, né? Porque senão não tem jeito, senão é uma falência. Adriana, a Juliana está perguntando se vai ficar gravado. A gente vai salvar, tá? Aqui no meu Instagram, e aí vou salvar no da Adriana também. E a gente vai se despedir, né? Já do pessoal, que a gente já está terminando aqui. Adriana, você quer dar, né? Deixar seus contatos, como, né? A pessoa já entendeu que ela tá. Tem gente aqui que eu acho falando, nossa, sou eu preciso da ajuda da Adriana, porque as minhas contas estão uma bagunça. Como que a pessoa faz para poder entrar em contato com você e conhecer mais o seu trabalho? Então, a gente acabou não deixando o comentário fixado aqui, Esqueci. mas pode entrar aqui pelo Instagram mesmo, mandando direct ou o link na bio, que a gente está atento aí a todas as mensagens que está chegando, né? E é Ótimo. isso, e através do WhatsApp também, que está na bio, a gente está aí. Ótimo, perfeito. Então, você trabalha com MEIs, empresas do Simples Nacional. Sim, e agora com esse novo projeto da gente, a gente está iniciando agora as mentorias financeiras, né? De organização financeira, educação financeira. O meu foco é trabalhar com os empresários, mas a gente também atende as pessoas para orientação para crianças, né? Que é a educação infantil, né? Educação financeira infantil. Para donas de casa, para casais que estão com planos de casamento, para quem tem sonhos, né? Então, a gente está lançando essa mentoria financeira. E eu quero arrumar a vida do pessoal para que eles possam te buscar para fazer a mentoria aí que você dá, que é do investimento aí nos Estados Unidos. Sim. Né? Vou falar um pouquinho, então. Gente, os meus contatos, né? Tem o botão do WhatsApp na minha bio. Vocês vão lá, tem o meu WhatsApp já. Vocês podem clicar e conversar comigo.
E também tem o link, tá? Que vocês têm acesso ao meu website e vão ver lá. Tem 3 idiomas, tá? A Adriana, eu sei que ela está na Espanha, né? Trabalha com o público brasileiro, mas eu falo espanhol, português e inglês, tá? E o meu nicho, né, de atendimento é organização financeira, e pode ser qualquer lugar do mundo, porque organização financeira, né, Adriana? É qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, os princípios são os mesmos, tá? E para quem mora nos Estados Unidos, eu dou assistência com seguros e contas especiais. Quem mora aqui vai saber do que eu estou falando. E para. Eu estou vendo a Juliana aí, que falou que perdeu a live, é minha prima, mora aí nos Estados Unidos. Aí, ó, pronto, mais um. E para as pessoas que querem investir, tá? Pode ser tanto pessoas que moram no Brasil, outro país, né, do mundo, e querem investir no mercado americano, queiram aprender sobre investimentos no exterior. Então, quem mora nos Estados Unidos vai ser investimentos aqui mesmo. Então, eu trabalho com esses 3 nichos, tá? Organização financeira, contas especiais e seguros aqui nos Estados Unidos e investimentos no exterior ou investimentos nos Estados Unidos, vocês podem escolher o nome. Pessoal, muito, muito, muito obrigada por ter vindo nessa live. A gente vai marcar outra, o Luiz já pediu para fazer outra live, né? Sim. A gente vai marcar outra sim, porque a gente não passou nem metade do assunto que a gente queria conversar aqui hoje, não é, Adriana? A gente soltou bastante informação, mas ficou bastante, gente. Ainda faltou coisa para falar. Pessoal, então vou encerrar a live. Adriana, muitíssimo obrigada. Eu sei que é super tarde. Foi um prazer fazer a live com você. Tá? Muito obrigada. Joia. Então, até a próxima live. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo.